Olá, meus amigos e amigas. Hoje nós vamos falar sobre um escritor muito importante da literatura brasileira, que é o Lima Barreto. O Lima Barreto foi um escritor carioca que foi um verdadeiro cronista da sua época. Ele retratou muito bem as transformações do Rio de Janeiro no início do século XX. Os primeiros governos militares, principalmente do Floriano Peixoto. E o Lima Barreto escreveu muitos romances, escreveu contos, escreveu crônicas. É um sujeito que tinha um olhar muito aguçado sobre as questões da sua época. Foi um escritor negro, sofreu muito por perseguição racista. Ele se transformou, inclusive, em alcoólatra por conta disso, né? De tantas perseguições, tantas questões ligadas à discriminação, que ele retratava bem em seus livros. Todos os livros do Lima Barreto, todos os romances do Lima Barreto, ele sempre retrata um negro ou um mulato discriminado, que muitos críticos consideram que seria o próprio Lima Barreto se colocando em seus personagens, né? Então o Lima Barreto mostrou muito bem as transformações sociais que estavam acontecendo no Rio de Janeiro. E muito focado nas classes mais baixas, ele retrata bem o suburbano, os tipos característicos do subúrbio. Então nos seus livros transitam todos aqueles tipos característicos do subúrbio carioca e toda a sua gama de cultura, a toda a sua gama de interesses. Então são personagens em sua vida doméstica, personagens onde ele coloca a denúncia dos costumes da época. Os costumes que valorizavam muito uma elite branca e discriminavam muito o pobre negro, né? Isso ele fazia numa linguagem muito simples. Aliás, isso rendeu a ele muitas críticas por parte dos parnasianistas. Os parnasianos eram os poetas em moda na época, com a sua linguagem rebuscada, né, suas temáticas elitistas. E o Lima Barreto era exatamente o contrário disso, com uma linguagem muito simples, uma temática muito voltada para os costumes da população mais pobre, né? Então, o Lima Barreto ele escreveu romances que são importantíssimos para a literatura brasileira. Por exemplo, tudo começa com Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Recordações do Escrivão Isaías Caminha é um romance que os críticos acham que pode ser a representação do próprio Lima Barreto, com seus problemas, com seus dramas. Então é um romance inicial, onde ele coloca já a sua linguagem simples e praticamente jornalística, aquela linguagem bem direta, né? Mas os livros mais importantes do Lima Barreto são Triste Fim de Policarpo Quaresma e Clara dos Anjos. São livros muitas vezes cobrados em vestibular, trechos para interpretação, onde o Lima Barreto coloca bem o retrato daquela época. Num livro como O Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele representa a época do governo Floriano Peixoto. Coloca o presidente como um sujeito incompetente, como administrador, coloca o Lima Barreto, coloca o Floriano Peixoto como um sujeito que não tem o menor interesse em administrar as questões sociais da cidade, né? Se envolve com uma revolta, a revolta da Armada. Então o livro retrata o período da revolta da Armada, onde a Marinha se rebelou contra o exército brasileiro. E ele mostra bem o ambiente da cidade na época. A personagem central do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma é o Major Quaresma, que apesar de não ser um militar, leva este apelido de Major porque ele trabalhava para o arsenal. Ele trabalhava para o arsenal do exército. Então, os vizinhos todos os dias viam o Quaresma sair e se dirigir ao arsenal. Logo ele ganhou o apelido de Major Quaresma. O Major Quaresma era um homem comum, um homem de hábitos, um homem de costumes muito arraigados. Então todos os dias fazia as coisas nos mesmos horários, aquele sujeito metódico. Mas o Quaresma também era um grande patriota. Mas o patriotismo do Major Quaresma era um patriotismo ufanista. Patriotismo ufanista, ou nacionalismo ufanista, é aquele em que o sujeito só enxerga as qualidades do país, não enxerga os defeitos. Então o Major Quaresma era um verdadeiro aficionado pelas coisas brasileiras. Na biblioteca da casa dele só tinha livros sobre o Brasil ou escritos por autores brasileiros. Nada que não fosse produzido
na agricultura brasileira ele consumia na sua casa. Então era um sujeito que lia, que estudava sobre o Brasil, muito interessado sobre essas coisas. Mas como o Major Quaresma era um ingênuo, um dia ele resolve escrever um artigo para o jornal dizendo que no Brasil deveria se falar tupi e não português. Bom, isso gerou uma grande ironia por parte dos vizinhos. Os vizinhos faziam gozações com Quaresma. Muito deprimido com isso, ele fica triste, né? Frustrado, porque quis falar uma coisa boa sobre o Brasil, mas foi mal compreendido. Então, na segunda parte do livro, é a parte em que ele se muda para um sítio no interior. Nesse sítio, ele tem uma ideia muito grandiosa de dar um exemplo do que seria a reforma agrária no Brasil e acha que a sua terra é a terra mais fértil do mundo porque está no Brasil. E ele se dá mal porque, sem querer usar os defensivos agrícolas, que era normal, estavam surgindo naquela época essa forma de tratar a plantação, e ele se recusa a isso e as saúvas atacam a plantação dele, ele fica frustrado. Mas nessa parte do livro tem uma coisa interessante. Um sujeito que auxilia ele na plantação é um cara conhecedor da terra, né, que vem lá da época dos escravos tratando da terra. Então existe aí um confronto interessante, né, sobre o conhecimento livresco do Quaresma e o conhecimento prático deste indivíduo. As conversas entre os dois falam muito sobre essa dicotomia entre a prática e a teoria. Ele escreveu também a terceira parte do livro, onde o Quaresma volta para o Rio de Janeiro e encontra o cenário da Revolta da Armada. Se coloca como voluntário para trabalhar no forte de Copacabana, que estava trocando tiros com o navio da Marinha por causa da Revolta da Armada. E o Major Quaresma tenta denunciar que os prisioneiros estão sendo torturados. Mas é óbvio que a ninguém interessa uma denúncia como essa. Então o triste fim do Major Quaresma é que ele é preso como traidor da pátria por causa disso. Na verdade, por tentar ajudar a pátria. E o outro livro muito importante do Lima Barreto é o livro chamado Clara dos Anjos. Clara dos Anjos claramente ataca a questão do preconceito, do racismo. Tudo se passa num subúrbio, como em qualquer livro do Lima Barreto, o cenário é o subúrbio. E a Clara mora numa das casinhas mais simples do subúrbio. O pai dela é o carteiro, a mãe é uma pessoa muito simples, os pais não têm diálogo com a Clara. Então ela cresce como uma menina muito ingênua, como uma menina que não sabe das coisas. E aí é que existe uma crítica à forma de criar as garotas naquela época. Porque elas ficam sem saber dos perigos da vida. Então a Clara é iludida pelo bandido Cassie Jones. Cassie Jones, um grande sedutor, usando o violão para seduzi-la. Seduz a Clara, ela engravida, ele a abandona. E o que pode acontecer numa história dessa? Um final trágico, né? Porque o Cassie Jones some, não assume o que fez, e a Clara se torna uma garota abandonada, pobre, suburbana, negra e grávida, no Rio de Janeiro do início do século XX. Ou seja, o destino da menina está completamente comprometido, né? Então, por esses exemplos, vocês podem ver como o Lima Barreto se preocupava com as questões sociais da época, com a discriminação, com o racismo, com o patriarcalismo, né? Aquela forma rigorosa de criar as garotas na época. Então, meus amigos, procurem os livros de Lima Barreto. Triste Fim de Policarpo Quaresma, Clara dos Anjos, são bons exemplos de excelente literatura. E vamos aos estudos para o Enem.